Hoje eu quero conversar com você sobre um coração que deseja ser o coração segundo a vontade de Deus, um coração santificado. Você sabe que a palavra santidade, ela é uma palavra pouco desejável nos dias atuais. Me recordo certa vez o pastor Odailson, quando ele deu um relato de uma frustração dele. Ele fala muito pouco sobre sua vida pessoal, ele fala sempre, utiliza suas redes sociais para falar a respeito do Evangelho, mas em uma dessas poucas incursões na internet em que ele falou de alguma frustração particular, de algo pessoal, ele falou sobre uma frustração específica, sobre o dia em que ele na internet postou algo sobre a necessidade de sermos pessoas santas. E quando ele postou isso, ele perdeu naquele único dia, logo após o post, 600 seguidores. Quase que imediatamente. Assim que ele postou isso, ele logo começou a perceber que o número cada vez maior de seguidores começou a deixar de segui-lo. E ao mesmo passo em que uma série de pessoas começaram a deixar de segui-lo, a sua caixa, o seu inbox do Instagram começou a encher-se de pessoas dizendo: pastor, como o senhor pode postar uma coisa dessa? O senhor era um homem tão moderado, passou a se tornar uma pessoa radical. Desde quando, pastor, Deus exige essas coisas que o senhor acabou de postar no seu Instagram? Pastor, menos exigências e mais amor. A verdade é que a palavra santidade, ela tem sido cada vez menos desejável. Hoje, as pessoas estão divorciando a palavra santidade da palavra espiritualidade. Então elas consideram espiritualidade a demonstração pública de uma canção bem tocada, o choro e o lamento público como santificação. Então saem do final de um culto, muitas vezes exclusivamente emocional, saem do final do culto dizendo que foram purificadas, que foram santificadas e que agora estão prontas para mais uma semana. Quando o pecado deixa de ser pecado, a santidade então deixa de ser desejável. E por mais que o coração queira seguir a vontade de Deus, um coração que não se inclinou à vontade de Deus e não se permite ser transformado por Deus, ainda que aparente fazer coisas boas, jamais será um coração segundo o coração de Deus. Como diz um ditado popular, que tem sido cada vez menos dito: de boas intenções, até o inferno está cheio. A verdade é que nós podemos fazer boas coisas pelos motivos errados e ainda sermos aplaudidos por isso. Certa vez eu ouvi um pastor falando sobre isso e deu uma bugada na minha mente. Eu falei assim: mas como é que pode fazer boas coisas pelo motivo errado e ainda ser aplaudido? Aí ele deu um exemplo muito simples. Ele falou: quando você pega um ônibus e você se levanta para dar lugar a uma pessoa, o exemplo dele foi ônibus, mas pode tranquilamente ser aplicado ao metrô. Quando você se levanta no metrô para dar lugar a uma pessoa mais idosa, uma mulher, qual é a sua atitude na sequência? Se você olha para os outros, inevitavelmente você está procurando aceitação, aplauso ou anuência de alguém, que apenas balança a cabeça, admirando a sua atitude. Ali você já recebeu o seu galardão, segundo Jesus. A verdade é que até coisas boas podem ser feitas pelas motivações erradas. No final das contas, todos nós precisamos ter um coração santificado. A grande questão é quantos de nós estamos dispostos a isso. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus e desafiar você a desejar de fato em seu coração, dizer para Jesus assim: Senhor, eu gostaria muito de ser uma pessoa santificada. Por isso eu quero retornar a um texto bíblico que nós lemos essa semana, porque ele será uma das bases do estudo bíblico dessa noite, da mensagem bíblica dessa noite. Então abra sua Bíblia comigo, por favor. Você que está aqui, você que está acompanhando pela internet, abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 51 e no verso 10. Vamos voltar ao salmista Davi. Salmos capítulo 51 e o verso 10. Hoje, antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero orar com você. Como você já percebeu, é costumeiro
Antes de ler a palavra, orar, mas de maneira muito especial, eu vou orar por uma família. E vai ser estranho o que eu vou dizer agora, porque talvez muitos de vocês não conheçam. Mas existem dois grandes influenciadores atualmente no mundo cristão. São estudantes da Bíblia, teólogos, que não são adventistas, mas que influenciam os púlpitos de todo o mundo, incluindo os púlpitos adventistas. O primeiro deles é Timothy Keller, que faleceu há pouco mais de 2 anos atrás. E o segundo deles faleceu hoje, chamado John MacArthur. Ele é um dos mais influentes autores cristãos. E muitos dos teólogos adventistas, ao escreverem a respeito de suas ideias, lançam mão dos conhecimentos produzidos por estes dois autores. Então, embora não sejam adventistas, seguramente muito do que você já ouviu no púlpito dessa igreja teve alguma influência desses dois autores. E hoje John MacArthur faleceu. E eu queria orar pela família dele, visto a poderosa influência que esse homem teve no mundo cristão e também, seguramente, nos púlpitos adventistas. E além disso, queria orar também pela palavra de Deus que será aberta agora. Então feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, eu quero nesse momento clamar para que o Senhor fale ao nosso coração. Nós estamos reunidos aqui presencialmente ou virtualmente para ouvir o Senhor mais uma vez falar a respeito do que o Senhor deseja. Então fala, Senhor, diretamente a nós. Oro para que cada coração que aqui está esteja inclinado para ouvir o Senhor falar a eles. E que pelo poder do Espírito Santo possam praticar aquilo que a palavra de Deus os orientar, os ensinar. Também oro de maneira muito especial pela família de John MacArthur, um homem que seguramente foi usado por ti ao longo de sua vida para trazer importantes lições espirituais para todos os cristãos. Que a sua família seja consolada pelo Senhor nesta hora. Clamo a tua bênção neste momento, em nome de Jesus. Amém. Livro de Salmos, capítulo 51, verso 10, eu e vocês lemos assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, segundo a palavra de Deus, um homem, segundo o coração de Deus, talvez tenha feito a oração mais corajosa de sua vida, não no campo de batalha, mas no campo da alma. Aliás, eu confesso a vocês que existem algumas orações que são extremamente corajosas. Ao longo dessa semana eu vou falar algumas delas. Mas uma delas falarei ainda hoje para você. Uma das orações corajosas da palavra de Deus, seguramente é esta. É um homem que, reconhecendo que seu coração é extremamente mau, decide pedir a Deus para arrancar o seu coração. Irmãos, eu posso afirmar para vocês, sem a menor sombra de dúvidas, de que se a gente não reconhece que o nosso coração é mau, a gente impede Deus de agir para a transformação da nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que você não é capaz de produzir coisas boas. Eu estou dizendo aqui que até mesmo as coisas boas, dos quais você é capaz de produzir, podem ser produzidas por razões erradas. Após Davi ter pecado, ele não pediu trono, ele não pediu força ou fama, ele pediu a Deus que Deus desse a ele um novo coração. Davi entendeu que existe uma verdade que muitos de nós ignoramos, e a verdade é a seguinte: um coração contaminado não pode produzir uma vida santa. Você conseguiu compreender isso? Não é por sua boa vontade, não é por seu desejo sincero, porque um coração contaminado não pode produzir vida santa. Mais ou menos como se eu pegasse um copo de água e pingasse 2 gotas de veneno na cor escura. E ao se diluir sobre o copo, você não percebesse a diferença. A água está lá, ela parece pura, mas ela está contaminada. E se você beber, há um sério risco de você morrer. Assim também é o nosso coração. Por mais aparentemente puro que ele esteja, ele é um coração contaminado.
E por ser um coração contaminado, em algum momento essa contaminação se revelará. Se revelará por meio das nossas palavras, se revelará por meio dos nossos hábitos, se revelará por meio das nossas ações. Por mais bem intencionados que muitas vezes possamos ser, o nosso coração que é contaminado se revelará. E então perceberemos que sim, somos maus. No livro de Salmos, no capítulo 4, verso 5, Davi, reconhecendo que o nosso coração é mau, começa esse trecho dizendo assim: rendam-se ao Senhor. Um coração que deseja ser santificado, reconhecendo que é mau, precisa primeiro se render. Aliás, a palavra rendição aparece em vários momentos do livro de Salmos. Ele vai conversar com a gente, em vários momentos dizer: ei, rendam-se a Deus, rendam-se ao Senhor. Reconheçam que vocês não conseguem produzir coisas boas por vocês mesmos, então rendam-se a Ele. Davi não pediu para melhorar o seu coração. Existe uma música muito famosa no mundo cristão, em que eu particularmente tenho muitas dificuldades com ela. É muito famosa, inclusive cantada por um cantor carioca. E ela diz assim: me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar, me ajude a melhorar. A música é linda, mas ela tem um grave erro teológico. O ritmo da música é espetacular, mas ela tem um grave erro conceitual na Bíblia. Quando Deus entra na minha vida, Ele não vem para melhorar. Ele não vem para consertar uma outra coisa que esteja quebrada. Quando Jesus Cristo entra na minha vida, Ele vem para fazer uma mudança radical. Porque por melhor que eu pareça ser, quando eu sou comparado com a santidade, com Cristo, eu percebo que eu estou completamente distante. Então a grande questão é sobre quem você está se comparando para dizer que você é bom. Com outras pessoas? É como se uma pessoa com movimentação limitada se comparasse com outro de movimentação limitada e então dissesse: eu mexo um dedo e você não. É mais ou menos isso que tentamos fazer quando nos comparamos com outras pessoas. A nossa comparação, segundo a palavra de Deus, é com Cristo. E aí quando nos comparamos com Cristo, não há ninguém que escape. Todos nós nos tornamos, à luz da santidade de Deus, maus e pecadores. Perceba, Davi, reconhecendo isso, não pediu para Deus melhorar. Davi disse: Senhor, cria em mim um novo coração, porque o coração que eu possuo é mau. Ele sabia que o pecado, ele faz com que o nosso coração não possa ser reformado. Por causa do pecado, o nosso coração precisa ser substituído. Santificação, queridos, não é uma conquista de quem nunca cai. Santificação é a perseverança de quem se levanta cada vez que cai e volta para buscar a Deus. Isso é santificação. Certa vez ouvi essa expressão de uma pessoa e eu achei essa expressão simplesmente espetacular. A expressão dizia mais ou menos assim: santo não é aquele que não peca, mas é aquele que, reconhecendo que está sujo, insiste em se limpar. É mais ou menos aquela pessoa que toma banho, ainda que pareça não estar sujo, mas que sabe que está sujo, mesmo que não esteja fedendo. Mesmo que não tenha sujado as mãos aparentemente, mesmo que não tenha sujado o rosto, mas sabe que o seu corpo produz sujeira ainda que esteja parado. Então, apesar de não parecer estar sujo, reconhece que está e que por isso precisa tomar banho. A mesma coisa acontece na vida espiritual. Não se trata do quanto você pecou, se trata da condição de reconhecer que é pecador. Eu vou a Cristo não porque eu tenho pecado, eu vou a Cristo porque sou pecador, porque preciso dele. E é importante que você compreenda essa diferença. Você não deve orar, não deve buscar o Senhor apenas quando você percebe que errou. Você deve buscar o Senhor porque você é um pecador, e isso faz toda a diferença.
A W. Tozer tem uma frase sobre santificação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: santificação é a obra de uma vida inteira, mas começa no exato segundo em que você decide se render. Ela dura a vida inteira, mas começa no exato momento em que você reconhece que você é um pecador e que você por isso carece, precisa da glória e da graça de Deus. Queridos, é exatamente isso que Deus deseja fazer na nossa vida. Deus deseja fazer uma obra completa, não de um momento. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, na página 70, diz assim: a verdadeira santificação é uma entrega diária à vontade de Deus. É entrega diária. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Porque eu preciso receber o antídoto do sangue de Cristo todos os dias. Até que chegue a glorificação, naquele maravilhoso dia, quando Jesus Cristo voltará. E então, num abrir e fechar de olhos, seremos todos transformados. Até aquele grande dia, precisamos buscar o Senhor diariamente e clamar ao Senhor diariamente para que Ele faça na nossa vida a vontade dEle. Por isso digo para vocês, não lute para se santificar, mas se entregue para então ser santificado. É na rendição do coração a Deus que Deus opera o impossível. Eu tenho visto muitas pessoas se esforçando para serem santas. Me lembro de uma que chegou para mim certa vez e disse assim: pastor, eu em nome de Jesus serei uma pessoa santa. Eu falei, amém, mas eu falei um amém sem convicção. Porque eu esperei ela terminar a frase. Ela disse: Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Eu consegui até agora jejuar 15. Mas eu vou chegar lá. Um dia eu vou conseguir jejuar 40 dias e 40 noites. Então serei santo como Jesus. E eu fiquei pensando, você nunca conseguirá. Porque há em Jesus algo que você não é nem tem. Jesus não tinha pecado nele mesmo. Você pode jejuar 60 dias, continuará pecador. É o que Jesus faz em nós, e não o que nós fazemos por nós mesmos, que nos dá a salvação e a santificação. Nosso papel é buscá-lo, mas o resultado dessa busca, quem opera é Ele. Sim, o primeiro passo para a gente buscar a santificação em Jesus e termos um coração transformado por Ele, é nos rendermos. É a gente reconhecer: Senhor, eu sou pecador mesmo. Sabe, a grande diferença entre o publicano e o fariseu, parados perante o templo, é que um agradecia a Deus pelo que Deus tinha feito. O outro pedia a Deus misericórdia pelo que ele tinha feito, por quem ele era. Senhor, e batia contra o peito, dizendo: Senhor, por favor, me perdoa, porque eu sei que eu sou pecador. Não, Senhor, por mais que eu faça coisas boas, ainda assim essas coisas boas não são meritórias em nada. Eu reconheço que sou falho, eu reconheço que a qualquer momento, a qualquer hora, sob qualquer circunstância, de pressão ou não, eu posso simplesmente negar o que o Senhor tem feito na minha vida. Irmãos, não se iludam, você pode estar aqui, quer seja presencialmente, ou acompanhando essa transmissão pela internet, e hoje estar assim dizendo para Deus: amém, Senhor, obrigado por esse sermão, obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando comigo, e daqui a um ano você está completamente longe de Deus. Daqui a 6 meses você está vivendo uma vida que você jamais imaginou viver, distante do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso coração é mau. Me lembro de certa vez conversar com um amigo, e ele disse assim para mim: Kênio, se existisse o botão do arrependimento, você apertaria? A gente estava falando sobre um filme que se tornou muito famoso há uns 15 anos atrás, chamado Clique, um filme de Adam Sandler, em que ele tem a possibilidade de apertar um botão, um controle remoto, e voltar a vida para o momento em que ele gosta, que ele quer.
E a gente conversando sobre isso, já pensou se a gente tivesse essa oportunidade de apertar um botão assim e rebobinar a nossa vida e voltar no momento em que a gente tomou uma decisão ruim para refazer a nossa opção, a nossa escolha? Eu falei, verdade, já pensou? Seria talvez incrível, né? Não sei qual a consequência disso. E ele falou, se você pudesse apertar um botão, você voltaria atrás em alguma decisão que você tomou? Eu falei, mas com certeza. Com certeza eu apertaria o botão e voltaria atrás em decisões que eu já tomei. Ele falou, você consegue lembrar de uma? Eu falei, lembro, e eu posso compartilhar com você. Ele, não precisa compartilhar não, às vezes é uma situação tão íntima. Eu falei, não, posso compartilhar sim. Eu apertaria o botão e voltaria no dia em que eu comecei a ter compreensão do quanto eu precisava da oração e decidi não orar. No dia em que eu tomei ciência do quão pecador eu sou e do quanto eu preciso da oração, e apesar dessa ciência eu decidi não orar, então nesse dia eu apertaria o botão e voltaria. Porque foi dali que decorreu todos os fracassos da minha vida. Todas as decisões ruins que eu já tomei. Dali decorreu todas as marcas e cicatrizes de um coração machucado que eu possuo. Porque somos maus. Mesmo que tenhamos capacidade de fazer coisas boas. Não se iluda. Você pode estar aqui na igreja hoje, mas daqui a um ano estar completamente fora daqui. Tudo depende das decisões que você toma todos os dias. Queridos, quando Davi foi escolhido por Deus para ser rei, Samuel se questionou. Samuel se questionou no íntimo do coração. Ele não levou isso externamente a Deus, mas Deus, que conhece todos os nossos pensamentos e sonda o nosso coração, sabia qual era o pensamento de Samuel. Samuel tinha escolhido um homem bonito, um homem alto, forte, atlético, mais ou menos igual a mim, assim. Iludido, né, irmãos? Bonito, alto, forte. Diz a Bíblia que Saul era tão bonito e alto que a estatura dele era do ombro para cima dos homens de Israel. Então ele tinha um porte real, realmente. E os homens escolheram Saul baseado na sua aparência. Mas então Deus manda Samuel ir buscar uma criança, um menino, o menor da sua casa, o menos valorizado, o que estava fazendo a função que nenhum dos irmãos queria fazer e que seu pai não havia dado. Nem seu pai o considerava para se tornar um candidato ao reinado. Mas Deus manda trazer aquele menino e manda Samuel ungí-lo rei. E então Deus fala para Samuel: Samuel, não te atemorizes quanto ao que você está vendo, porque o homem vê o que é externo, porém o Senhor vê o coração. Santidade, irmãos, não se mede por aquilo que é externo. Santidade não se mede por cargos eclesiásticos, não se mede pelos anos que você tem na igreja, ou a aparência externa. Já vi muitas pessoas dizerem isso: pastor, louvado seja Deus, eu já estou há 20 anos na igreja, louvado seja o Eterno. Mas isso significa que você está há 20 anos com Cristo? Porque há pessoas que entraram ontem na igreja e possuem mais intimidade com Jesus do que aqueles que já estão há muitos anos na igreja. A verdadeira santificação começa aonde ninguém vê, irmãos, no coração. Somente Deus o vê. E existe uma armadilha sutil nisso. E essa armadilha muitos caem. É a armadilha de sermos religiosos, mas não santificados. O religioso, ele vive de aparência. O santificado vive em sua essência. E há um risco muito grande de nós, por não sermos santificados, vivermos apenas como religiosos dentro da igreja. O pastor Augusto Nicodemos, certa vez, falou algo que surpreendeu e viralizou na internet. Eu quero compartilhar isso com vocês, porque foi uma verdadeira pancada na minha mente. Ele disse: quando nós não nos santificamos, nos tornamos religiosos. E nos mostramos religiosos quando estamos mais preocupados com a arrumação do culto,
a roupa do pastor ou dos membros do que com a presença de Deus no lugar. Nos tornamos religiosos quando levamos mais tempo diante do espelho do que em oração para irmos à igreja. Nos tornamos religiosos quando toleramos facilmente os nossos próprios erros, mas atacamos ferozmente os erros dos outros. Somos extremamente críticos em relação aos outros, mas muito complacentes com os nossos erros. Cuidado com gente que é muito crítica. Cuidado com gente que tem resposta para tudo. Em geral, são religiosos, mas não são santos. Nos tornamos religiosos quando participamos de todas as programações da igreja, mas não separamos tempo para estar com a nossa família, muito menos a sós com Deus. Nos tornamos religiosos quando somos fiéis no dízimo e nas ofertas, mas tratamos com desprezo as pessoas que são humildes e aquelas que não têm nada a oferecer. Nos tornamos religiosos quando nos orgulhamos do tempo que temos na igreja, mas nos esquecemos que a essência é Cristo e não a antiguidade do nosso batismo. Nos tornamos religiosos quando temos um comportamento externo irrepreensível, mas o nosso coração está seco, não há quebrantamento e não existe qualquer tristeza pelos nossos pecados. Nos tornamos religiosos quando nos orgulhamos muito mais por ser adventistas do que pertencer a Cristo. Então assim nos tornamos religiosos, mas não santificados. Ellen White diz assim: é possível estar na igreja e não estar em Cristo. Um coração orgulhoso e sem arrependimento jamais conseguirá ser templo do Espírito Santo. Santidade, queridos, não é a aparência de pureza, é a presença de Deus no secreto. T.D. Jakes diz o seguinte: se a santidade exterior, a aparência que demonstramos, impressionasse a Deus, Jesus teria sido o maior apoiador dos fariseus. Davi reconhecia isso. Por isso Davi disse: Senhor, por favor, muda o meu coração. Deus não está preocupado ou procurando quem saiba parecer ser santo. Ele procura gente que esteja disposta a ser santa. A santidade verdadeira não se veste por fora, ela se respira por dentro. Não se revela em regras, mas nos frutos. A santidade verdadeira demonstra-se pela coerência entre aquilo que se vive e aquilo que se prega. Entre aquilo que se prega e o que se vive. A santidade é alcançada quando o meu coração se rende. Ela é alcançada quando o meu coração se preocupa mais com a essência do que com a aparência. E então, ela se revela pela glória de Deus. No livro de Pedro, no capítulo 1, verso 16, o apóstolo diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. Deus não quer, irmãos, tirar apenas de nós o pecado. Ele quer nos encher de propósito. Ser santo não é simplesmente a ausência de pecado. Ser santo é uma vida cheia de propósito. É alguém que entende para o que foi chamado, então vive segundo esse chamado. É alguém que entende para o que foi chamado, então vive de acordo com esse propósito. Eu fui salvo para viver a honra e a glória de Deus nesse mundo. Então eu vivo a minha vida me baseando nisso. Então eu vivo a minha vida na faculdade entendendo que eu sou santo, não porque não erro, mas sou santo porque fui chamado para um propósito. Então por isso que eu nego as coisas que me são oferecidas, porque agora eu vivo para um propósito. Então eu vivo para Cristo e vivo para a honra dele na faculdade. Eu vivo para a honra dele no trabalho. Eu vivo para a honra dele nos meus relacionamentos, no meu namoro, no meu casamento. Eu vivo a minha vida para glorificar o nome de Deus. Essa é a marca de alguém que está sendo santificado.
é viver para a honra e glória de Deus. Essa pessoa que começa a viver a santidade em Cristo, ela passa a odiar o pecado. Ela odeia o pecado de maneira geral e odeia o pecado que habita nela. Porque o pecado que habita nela entristece o seu melhor amigo, Jesus Cristo. Eu posso afirmar para vocês que eu e vocês fomos chamados para ser um espelho do céu nessa terra. Para quando as pessoas se perguntarem como é Jesus, elas olhem para você. O coração santificado não vive para si, vive para que Cristo seja visto nele. C.S. Lewis certa vez disse: a santidade não te faz melhor do que os outros, te faz parecido com Jesus. À medida em que as pessoas vão te conhecendo, elas vão conhecendo aquele que te transformou e vão desejando saber mais sobre ele. Cara, que estranho. Você não faz o que os outros fazem. Por que você não faz o que os outros fazem? A resposta é muito simples. É porque os outros vivem para si e eu vivo para a honra e glória de Deus. Spurgeon, um dos maiores oradores do mundo moderno cristão, em um de seus sermões disse: a santidade é o lado visível da salvação. É alguém que o seu coração se entregou a Jesus Cristo de tal maneira que a gente vê isso. Irmãos, o mundo não precisa de cristãos perfeitos. O mundo precisa de corações purificados. No mesmo livro, na página 81, Santificação, Ellen White diz assim: a santificação consiste em uma alegre submissão a toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem sempre eu vou entender tudo o que Deus ordenou, mas se foi Deus que ordenou, então eu farei. Porque eu compreendo que esta é a melhor decisão para a minha vida. Isso é ser santo. Um coração santificado é a luz em meio às trevas. É um perfume em meio ao fedor do pecado. Eu quero desafiar vocês nessa noite a serem santos. Nós temos uma compreensão tão equivocada sobre santidade que até é estranho dizer assim: sejam santos. Porque logo vem à nossa mente aquela imagem de alguém inerrante. Não é sobre isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre um coração que deseja essencialmente fazer a vontade de Deus. Que reconhece a sua vida de pecado e que escolhe, apesar da sua vida de pecado, viver em Jesus. Através da vida do filho pródigo, a gente aprende que mais importante do que ter saído é retornar. Através da vida do filho pródigo, a gente aprende que mais importante do que a vida na lama dos porcos é decidir sair dela, ainda que fedendo. Através da vida do filho pródigo, a gente aprende que para Cristo dói muito mais o filho que não voltou do que o filho que saiu. Através da vida do filho pródigo, a gente descobre que o perdido naquela história não era o que voltou, era o que nunca tinha saído. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa vida e corremos um sério risco de concluir que estamos salvos apenas pelo fato de permanecermos aqui. Mas por não nos rendermos sinceramente a Cristo, estamos perdidos, mesmo estando aqui. Me preocupa muito que nós tenhamos ouvido já ao longo da nossa vida cristã centenas de sermões. Pare e faça um cálculo simples. Talvez eu tenha aqui na igreja pessoas que já estão na igreja há 10 anos, há 20 anos. Quantos sermões você já ouviu?
Quantas vezes nesta igreja ou em alguma outra igreja que você já tenha frequentado, você já abriu a Bíblia? Talvez mesmo para você que não tenha tanto tempo de igreja, mas que já está há algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Quantas vezes você já ouviu sermões nesse lugar, já viu a Bíblia ser aberta e já abriu a Bíblia nesse lugar? E quantas vezes, apesar da oportunidade, da graça, você simplesmente não permitiu ser transformado? Quantas vezes você chegou a esse lugar, quer seja num sábado ou num dia como este, no meio da semana, sem ter, ao longo daquela semana ou daquele dia, orado, lido a palavra? Quantas vezes você chegou aqui extremamente vazio, quando o Senhor tem celeiros de bênçãos para abarrotar e encher o seu coração? Quantos de nós vivemos errantes na nossa vida, cambaleando, flertando com uma vida longe de Deus, ao mesmo tempo em que flertamos com uma vida perto de Deus, mas a verdade é que nem saímos e também não entramos, ficamos sempre à porta. Jesus Cristo disse que para Ele, o mais pesado dos cristãos, não é aquele que é frio a ponto de abandoná-lo, também não é aquele quente a ponto de jamais negá-lo, é aquele indeciso, que vive a sua vida com aparência de cristão, mas guarda no seu coração pecados dos quais não quer abandonar. Ele vive na igreja, mas não é santificado. E a sua vida vai revelando isso. Ele vive cometendo coisas através de uma mínima moralidade. Então ele não é imoral a ponto de negar Jesus, mas ele também não é moral a ponto de pertencer completamente a Cristo, a viver o reino de Deus aqui nessa terra. Então ele vive no limbo. Sabe como é que Jesus chama esses? De cristãos mornos. Ele vai chamar isso de laodiceanos. E por que ele vai chamar de laodiceanos? Por uma razão muito simples. A cidade de Laodiceia, na época bíblica, era uma cidade abastecida por águas termais, uma cidade muito rica, uma cidade onde se negociava o ouro. Então era uma cidade muito rica, um centro financeiro, não apenas comercial, mas principalmente financeiro da época dos apóstolos do primeiro século. Por ali passava-se muito ouro e prata. Por esta razão, a cidade era muito abastecida, abarrotada de dinheiro em seus cofres. Por isso, a cidade de Laodiceia possuía muitas construções impressionantes. E uma delas, muito famosa no mundo antigo, eram os aquedutos de Laodiceia. As águas termais desciam montanha abaixo e abasteciam os aquedutos, que então levavam água para a cidade, principalmente para as fontes. Mas como elas desciam muito quentes, com contato com o vento provocado pela descida da montanha, elas iam esfriando. Então elas chegavam mornas na cidade. A água era boa para tomar banho, mas não era boa para beber, porque a água morna produz vômito, em muitos casos. Então as pessoas tinham que pegar a água, esperar a água esfriar para então poder utilizá-la. Agora vocês entendem porque Jesus Cristo disse: eu vou vomitar vocês pela boca. Por quê? Porque era justamente isso que acontecia com as pessoas que de maneira desavisada pegavam a água logo para beber. Jesus vai dizer: esses para mim são os piores. São aqueles que, sabendo que precisam ser santificados, insistem em ficar sujos. São aqueles que tomam banho apenas uma vez na semana, achando que o restante da semana permanecerão limpos. Então eles leem a Bíblia esporadicamente, eles oram esporadicamente, eles reconhecem esporadicamente a sua condição de pecado, reconhecem esporadicamente que cometeram algum pecado, mas a maior parte do tempo insistem em permanecer sujos.
insistem em não se limpar, insistem em não se lavar, insistem em continuar cometendo os mesmos erros, às vezes até se orgulham de alguns erros que cometem. Aliás, quantos de nós já não vimos pessoas dizerem assim: não, eu não tenho nada do que me arrepender, ou ainda eu sou assim mesmo, fazer o quê, né? Você que suporte. E muitas vezes nos orgulhamos de sermos imperfeitos. Quando Cristo quer nos transformar, ainda assim queremos permanecer como somos e quem somos. Quando a graça quer nos libertar de quem somos, para nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Mas é porque muitas vezes, para permitir que Cristo atue na nossa vida, precisamos abandonar algumas coisas que nós amamos. E então, por causa destas coisas que nós amamos, nós nunca entramos realmente na graça de Cristo, nunca. Ficamos sempre no limbo. Porque é difícil realmente. É uma decisão muito desafiadora. Vivemos como ovelhas errantes. Vamos nos afastando do pastor, sem necessariamente sair da igreja. Mas ficamos batendo cabeça nas decisões da nossa vida. E é triste isso. É gente que está aqui, mas o seu coração está no mundo. E vive entre dois pensamentos: fazer a minha vontade ou a vontade daquele que me salvou. Uma vida santa é uma vida que se rende a ponto de dizer assim: Senhor, a partir de agora o que vou vestir será determinado pelo Senhor. Aquilo que vou ouvir será determinado pelo Senhor. Aquilo que vou falar, inclusive as palavras e as expressões que eu utilizarei, serão determinadas pelo Senhor. Aquilo que eu vou comer será determinado pelo Senhor. Percebem como é uma decisão radical? Mas é isso que Deus espera de nós. Quanto mais próximo de Jesus eu me torno, mais parecido com Ele eu sou. E se você ainda não entendeu isso, me permita lembrar você de uma coisa. Pedro está ali, no aerópago, no pátio, lado externo, de onde Jesus estava sendo julgado. E então o primeiro grupo, ele se aproxima do primeiro grupo. A noite era muito fria, eles estavam todos ali, se aquecendo em uma fogueira improvisada. Ele se aproxima, então alguém olha para Pedro e diz: eu acho que eu conheço você. Você não andava com ele? Pedro disse: não, você está me confundindo. Então Pedro sai. E Pedro vai para o segundo grupo. E então quando ele chega no segundo grupo, ele começa a conversar. E alguém diz: estranho, eu já conheço você de algum lugar. Ah, lembrei, você era um dos que andava com ele. E Pedro, temendo ser ali denunciado, se levanta e diz: você está errado, sai daqui antes que você cometa alguma insanidade. E Pedro sai. E agora ele vai para o terceiro grupo. E no terceiro grupo, achando que ninguém o reconheceria, ele se assenta na roda e ele começa a conversar. Até que uma hora uma pessoa diz assim: você é um deles. Você é um dos que andava com Jesus. E Pedro diz: você está equivocada. Ela: não estou equivocada. Você realmente é um deles, porque você fala igual a eles. Pedro não foi reconhecido pelo que ele aparentava. Ele foi reconhecido pela maneira como ele se comportava, pela forma como ele falava. Ele tinha andado tanto com Jesus que já se parecia com ele. Vocês entenderam isso? Santidade não é ausência de pecado. É a decisão de alguém que, sabendo que está sujo, insiste em se lavar. E faz isso todos os dias. Todos os dias. Senhor, purifica os meus pensamentos. Porque olha, Senhor, quando eu dou cabo deles, eu já estou longe. Purifica a minha boca. Porque as minhas palavras não têm nada a ver com as palavras ditas no céu. Purifica, Senhor, a minha vida.
toma a minha vida. Você vai ouvir uma linda canção agora. Se você entendeu bem o sermão dessa noite e compreendeu que o sermão não é sobre alguém que se afastou da igreja, mas sobre alguém que está na igreja, eu quero ao final desse culto orar com você. Mas se nessa noite também existe alguém nesse lugar, quer seja presencialmente ou virtualmente, que está longe de Jesus, longe a ponto de ter abandonado a fé, longe a ponto de ter se afastado da igreja, longe a ponto de ter negado que um dia creu e viveu em Jesus, também é o momento de você tomar a decisão e voltar para os braços do Pai, tanto para você que está aqui, quanto para você que está assistindo na sua casa ou em qualquer outro lugar. Esse é o momento de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor santifique a minha vida. Eu não quero ser perfeito à luz dos homens, mas eu quero ser declarado perfeito aos olhos de Deus. Você deseja ter um coração santificado? É preciso então clamar como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não é tarde, não é impossível, não é inalcançável. A santidade começa no momento em que eu decido, no momento em que eu me rendo.